Deus. Gênesis capítulo 22, diz assim a palavra do nosso Deus: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e este lhe respondeu: eis-me aqui. E acrescentou: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece ali em holocausto, sobre um dos montes que eu lhe mostrarei. E levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, e rachou a lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia ergueu Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: ficai aqui com o jumento, e apenas eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto, e colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. E assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E caminhavam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus havia designado. E ali edificou Abraão o altar, e sobre ele dispôs a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar a seu filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas as mãos sobre o rapaz e não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o teu filho, o teu único. E tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. Amém? Retorne ao seu assento, por favor. Eu quero ser bem objetivo, porque nós temos ainda a nomeação dos líderes de ministério. Então me empreste a sua atenção. Meus queridos irmãos, esta palavra, nesses últimos dias, tem falado muito forte ao meu coração. No domingo eu passei em uma das nossas congregações, e sem me avisar, porque nós tínhamos alguém escalado, e eu fui para ministrar, e eu trouxe uma palavra, e eu falei alguma coisa superficial em cima desse texto, mas eu saí do culto, e aí cheguei em casa, e esta palavra continuou falando no meu coração, e na segunda e hoje, e aí quando o pastor Ângelo me pediu, esta palavra já estava no meu coração, e eu tenho certeza que era para nós aqui essa noite. O capítulo de número 22 que nós lemos, é interessante que aqui o versículo de número 1, diz o texto que depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Olhe para mim, por favor. Eu sou um pregador textual, expositivo. Admiro quem é pregador temático, mas eu gosto de ficar em cima do texto. E é interessante que quando a gente observa cada linha do texto, o texto diz que pôs Deus Abraão à prova.
Existem algumas versões que dizem tentou Deus Abraão, mas a mais correta é provou Deus, pôs Abraão à prova. Por que, pastor Claudinei? Porque se você ler lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 13, Tiago diz assim, que ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não é tentado pelo mal. E a Bíblia diz assim, Tiago diz, e Deus a ninguém tenta. Ou seja, a tentação vem do diabo, mas provação, já disse aqui o pastor Adriano, vem de Deus. Na tentação é você e o diabo. Se lembra de Jesus no deserto, 40 dias, é ele e o diabo. Agora na provação, é você e Deus. Na tentação você fica mais longe de Deus. Na provação você se aproxima do Senhor. Na tentação você para de orar, você ora menos. Mas na provação você ora mais e mais. Na tentação você passa mais tempo na frente de um televisor. Na provação você desliga o televisor e passa mais tempo na presença de Deus. Então o texto diz assim, provou Deus Abraão. E eu gosto do que Tiago continua dizendo lá no seu capítulo 1, no versículo de número 12, que bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ser sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor o prometeu aos que o amam. Então a provação, ela não vem para nos derrubar. A provação, ela não vem para te humilhar. A provação não vem para te fazer perder, não. Olha o que Tiago diz, que bem-aventurado ou bem mais feliz aquele que suporta a provação, porque se ele suportar a provação, ele sairá aprovado daquela prova. E eu gostaria de liberar uma palavra de Deus esta noite. Sabe o que? Não reclame das suas provações. Todo mundo sabe, o pastor Diogo, o pastor Adriano, nós passamos pelo Covid. Em nenhum momento eu abri a boca, pastor Ângelo, para reclamar e perguntar para Deus, por que eu estou assim? E todos sabem que faz 1 ano e meio que eu tive um infarto. Como disse o doutor Sato, parece que você está batendo na porta da morte, pastor, já 2 vezes seguido. E eu respondi, ainda bem que ela estava viajando, porque não atendeu. Ou seja, em nenhum momento eu perguntei, mas por que de novo passar por isso? E eu confesso que teve momentos no primeiro dia, quando eu me internei, que o médico olhou para mim e disse, você vai ter que ir para UTI. Eu gelei, fiquei com medo, não de morrer, porque o crente, ele está pronto para esse momento. E o apóstolo Paulo disse, que viver o meu é Cristo, e o meu morrer está ganho. Quando eu fui colocado deitado, e com o pulmão dali mecânico, para respirar, eu senti que alguém me abraçou pelas costas, e eu contei aqui numas 3 quintas-feiras atrás, eu pensei que era minha esposa, mas na UTI não podia ter. Pensei, então é um enfermeiro que me conhece, veio me dar um abraço, e eu olhei e não tinha ninguém. Aí eu entendi que não entrei sozinho na provação. Olha aqui para mim, dê glória a Deus se quiser. Eu aprendi que é melhor ser provado por Deus do que ser tentado pelo diabo. É melhor entrar com Deus na provação dentro da fornalha do que estar com o diabo no palácio. O problema nosso é que a gente não quer ser provado. Aí o texto diz assim, pôs Deus Abraão à prova, porque disse o pastor Adriano que ele prova quem ele ama. Só que essa prova não é para reprovar a gente. Você entendeu? Essa luta, esse problema, essa provação não é para te humilhar, mas é para você sair daí com um selo de garantia. Você já comprou o carro?
Tem que ter um selo de garantia, se é 5, 3 anos, eu não sei, mas tem selo de garantia do Inmetro. Eu estou profetizando para você essa noite, a provação não é para te humilhar, é para você ter selo de garantia do céu. Esse venceu, esse passou, esse chorou, esse sofreu tribulações, mas Deus o socorreu, e ele venceu e saiu para a glória do nome do Senhor. Então provação vem de Deus, tentação do diabo. Provação eu me aproximo de Deus, tentação eu me afasto de Deus. Só que é interessante que diz assim: e pôs o Senhor Deus Abraão à prova, e ele respondeu: hoje não, quem sabe na semana que vem, quem sabe no mês que vem. Pois Deus Abraão à prova, e ele disse: eis-me aqui. Para ser provado? Para ser provado, eis-me aqui. Porque como eu disse aqui, é melhor ser provado por Deus do que estar em qualquer outro lugar, em um oásis com o diabo. Aí é interessante que ele diz: eis-me aqui. Por quê? Porque o problema nosso, olhe para mim, é que a gente não gosta de ser provado. Ninguém gosta de passar por tribulações, mas Jesus disse: no mundo tereis aflições. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos sofrer, nós vamos padecer. A última pregação que eu preguei aqui, um dia eu estava lá dentro do hospital, com o celular, porque a gente fica lá, numa situação terrível, irmãos. Eu fiquei mais ou menos 12 dias em casa, mais 8 no hospital, mas os primeiros dias, tanto em casa como no hospital, a febre não baixava de 40 graus. E um homem, me desculpe a sinceridade, com 38 graus a gente está desmaiando. Uma criança com 38 até é normal, mas um adulto chegar com 40 graus, a gente tem alucinações. Eu estou falando de algo que eu vivi. A gente delira, porque além de 40 graus de febre, e você tomando medicação para baixar de 2 a 3 horas, no meu caso que não baixava, tomando medicação, uma situação dolorosa, mas entender que em tudo Deus tem um propósito. Urabacandaraia. Deus diz a Abraão, e ele diz: eis-me aqui. E o Senhor olha e diz: pega teu único filho, a quem amas, e vai até o Moriá, e o monte eu vou lhe mostrar, e oferece ele em holocausto. A segunda grande lição que eu aprendo no texto é que Deus diz assim: pega teu filho, a quem tu amas, Isaque. Por quê, pastor? Olhe para mim. Porque Abraão tinha um outro filho chamado Ismael, mais velho, veio primeiro. Mas no coração de Abraão, eu tenho certeza absoluta que Isaque valia muito mais do que Ismael. Porque o filho Ismael, Abraão gostava, é claro que gostava, mas era o filho com a escrava Agar. Agora Isaque é o filho com a amada Sara. Então toda a certeza absoluta, Isaque tinha mais valor no coração. Se Deus tivesse dito assim: pastor Anjo, pega um dos teus filhos e oferece em holocausto, Abraão ia dar um jeito, ia mandar os servos atrás de Ismael, até encontrar no deserto, para trazer para ser sacrificado. Mas o filho do coração não. Só que Deus é especialista em tocar nas áreas que a gente mais ama, para nos quebrar. Eu estou sentindo Deus aqui, para nos fazer melhor. E para nos fazer melhor, Ele não pode tocar em coisas do segundo plano, mas Ele toca naquilo que a gente mais ama. Aí Deus diz assim: pega teu filho a quem tu amas, mas não pode ser Ismael, tem que ser Isaque. Por quê? Porque para ter valor para mim, primeiro tem que ter valor para você. Coisas de segundo plano para você não servem para mim. É por isso que a Bíblia diz que quando Davi
está diante de Araúna, e Araúna chega assim e diz assim: olha, eu vou te dar os bois, eu vou te dar o altar, aqui a terra, aqui já é tudo tua, pode oferecer uma oferta para Deus. Davi olhou e disse: rapaz, longe de mim eu dar para Deus alguma coisa que não me custe nada. Davi está dizendo: para ter valor para Deus tem que ter valor para mim, então eu compro e pago o preço que for, porque aí Deus recebe. Então dê glória a Deus essa noite. E sabe por quê? Porque eu não quero acreditar, mas eu vim aqui esta noite crendo que você está aqui, mas para oferecer a Deus o teu Isaac, quer dizer o teu melhor. Você não veio trazer coisas de segundo plano, você não veio trazer aleluia, glória a Deus de segundo plano. Como assim, pastor? Porque tem gente que dá glória a Deus, mas só quando o pastor pede. Tem gente que diz amém, aleluia, mas só quando alguém está cantando e pede. Mas eu quero acreditar que você trouxe alguma coisa aqui que tenha valor para você. Então ofereça a Deus essa noite o teu melhor. Não pode ser Ismael, não pode, tem que ser Isaac. Tem que ter valor para você. A Bíblia diz que Abraão pega seu filho, eles vão caminhar 3 dias, porque a Bíblia diz que ao 3º dia, viu Abraão o lugar de longe. A caminhada de um homem, na Bíblia, é medida por 30 quilômetros aproximadamente ao dia. Então, se você fizer uma conta simples, 3 dias, 90 quilômetros aproximadamente. Foram 3 dias de caminhada. E eu imagino quão difícil foi esses 3 dias. Abraão caminhando ao lado do seu filho, talvez sem lhe contar o propósito daquela caminhada, sem poder fazer algumas coisas em favor do seu filho para livrar do propósito estabelecido por Deus. Entendeu não, né? Sabe o que eu estou querendo dizer? Que existem tempos e propósitos que quando foram determinados, não adianta de ajeitinho, não adianta fazer coisinhas, não. Foram determinados por Deus e precisamos passar. Mas sabe o que é interessante? Da mesma forma que ele começa, ele termina. Porque nenhuma provação vai durar para sempre na nossa vida. 3 dias de caminhada, aponta para a cruz, os 3 dias que Jesus passou na cruz. Mas olha que coisa interessante, a Bíblia diz que ao 3º dia, Abraão avista o lugar de longe. E aí Deus designa qual monte ele deve subir, porque ele chega na terra de Moriá. Mas somente agora Deus vai designar qual a montanha. E a Bíblia diz que antes dele subir a montanha, o texto diz, versículo de número 5, então disse aos seus servos: esperai aqui, os jumentos fiquem com você, porque agora apenas eu e o meu filho subiremos. Ó, Abraão está olhando para os servos que caminharam 3 dias, vou fazer aqui mais ou menos 90 quilômetros. Chegou no pé do monte, Abraão está dizendo: obrigado, caminharam comigo 3 dias, mas a caminhada de vocês, Robson, se encerra aqui, porque daqui para cima é eu, meu filho e Deus. Pastor, eu não entendi, olhe para mim. Existem pessoas que vão caminhar com você 3 dias, mas é o limite, o pé do monte, porque para dali para frente eles não vão poder chegar. Por quê, pastor? Porque eu imagino os servos subindo com Abraão, e Abraão preparando o altar, amarrando seu filho Isaac, e na hora do sacrifício, eu imagino os 2 servos agarrando os braços, pastor Diogo, de Abraão, e dizendo: homem, você está louco, o que é que você vai fazer? Ou seja, os servos não têm a mesma intimidade com Deus que Abraão tem, os servos não têm a mesma comunhão com Deus que Abraão tem.
tem. Pastor Claudinei, o que é que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que tem gente que vai caminhar com 3 dias com você. Eu estou lhe dizendo que tem amigos que vão caminhar com você um certo tempo, um determinado tempo, mas tem hora que você vai ter que olhar para eles e dizer: até aqui, muito obrigado pela companhia, mas a partir de agora é eu e Deus e o meu filho. Sabe por quê? Porque tem gente que, se subir com você o Moriá, vai te atrapalhar de continuar servindo a Deus e tendo comunhão com Deus. Tem gente que caminha com você, mas não tem a mesma intimidade, a mesma comunhão com Deus que você tem. Então a resposta para eles é: obrigado pelo tempo de convivência, mas até aqui você caminha, daqui para frente é eu e o meu Deus subindo Moriá. Oh glória! E eu aprendi uma coisa nesse tempo, que por mais que a minha esposa me ame, não pode fazer nada por mim. Por mais que meus amigos me amem, não puderam fazer nada por mim. Por mais que amasse o pastor Diogo, não puderam fazer nada por ele. Porque o Moriá é eu e Deus, o Deus e eu. Aprenda isso na tua vida. O teu Moriá é você e Deus e mais ninguém. Porque se você falar para eles, não vão te entender. Vão te chamar de louco. Aí Abraão está olhando para os servos e está dizendo: fica aqui. E eu gosto do que Jesus disse lá no livro de João, no capítulo de número 15, versículo de número 15: já não vos chamarei mais de servo, porque o servo nada sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigo, porquanto tudo que ouvi do meu Pai vos fiz conhecer. Porque o servo não tem a mesma comunhão que o amigo tem. Aí Abraão está olhando para os servos e diz: fica aqui, daqui para frente vocês não podem subir, vocês vão me atrapalhar. Só que é interessante que a Bíblia diz assim, que Abraão, além dos servos, mandou ficar os jumentos. Por quê, pastor? Porque jumento é aquilo que amarra. Jumento fala de empacar. Eu nasci no interior, papai tinha criação. Eu vi jumento arrastado, porque não empacava e não saía do lugar, Robson. Aí Abraão está olhando para os servos e dizer assim: já que vocês não têm a mesma comunhão comigo, e a mesma comunhão que eu tenho com Deus, então o lugar de vocês é cuidando e segurando cabreço de jumento. Fica aqui. Por quê? Porque eu imagino o jumento subindo a montanha e atrasar a caminhada de Abraão e de Isaac. Pastor, eu não entendi. Vai doer, mas eu vou ter que dizer. Sabe qual é o problema da minha geração? É que está querendo subir o Moriá de Deus, ainda puxando jumento. Jumento fala de coisas que empacam, que amarram a tua vida. É por isso que o apóstolo Paulo, 2 Timóteo capítulo 2 versículo 4 diz que nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, ou se amarra com negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que a regimentou. Hebreus capítulo 12 versículo 1: portanto nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço, tudo aquilo que amarra, tudo aquilo que empaca a nossa vida, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Sabe o que Deus está dizendo essa noite? Tem coisas lá de fora que ainda a gente traz para dentro da igreja e ainda quer subir o Moriá com ela. Deus está dizendo: essas coisas precisam deixar para trás, porque só estão amarrando você, só estão empacando a sua vida.
Eu poderia citar inúmeras coisas aqui, mas o tempo não permite. Abraão está olhando e está dizendo: jumento fica no pé do banco, porque apenas eu e o rapaz, nós subiremos. Oh, glória a Deus. E a Bíblia diz assim, que então Abraão pega a lenha e coloca sobre seu filho Isaque, e na mão de Abraão, diz que ele levava consigo o fogo e o cutelo. Isaque carrega a lenha, Abraão carrega o fogo e o cutelo, simbolicamente para Jesus. Isaque, a lenha, Abraão, Deus, fogo e cutelo. Fogo, Espírito Santo. Cutelo, a palavra. Abraão é o pai, e o pai tem fogo e tem cutelo. E a Bíblia diz que os dois estão subindo Moriá. Mas durante um certo momento, a Bíblia diz que Isaque vai olhar para Abraão e vai dizer assim: meu pai, eu estou observando o nosso culto hoje, e eu estou vendo aqui a lenha, eu estou vendo aqui o fogo na sua mão, eu estou vendo o cutelo, mas eu estou sentindo falta de algo. Onde está o cordeiro? Eles estão subindo para o culto, para o Moriá. Aí Isaque está olhando e está dizendo: pastor Anjo, ô papai, o culto está diferente hoje. Porque Isaque, desde criança, e aqui no texto ele já não era mais uma criança, a Bíblia diz que ele era um rapaz. Então Isaque tinha ido em muitos outros sacrifícios com Abraão, pastor Adriano. Ele já tinha visto o papai Abraão oferecer holocausto inúmeras vezes. Aí Isaque está olhando para o pai e está dizendo: pai, o culto hoje está complicado, porque eu estou vendo aqui lenha, fogo e cutelo, mas o principal do culto, que é o cordeiro, eu não estou vendo. Desculpe a minha sinceridade, e eu preguei tudo isso para chegar aqui, para te dizer: o problema da nossa geração e das nossas igrejas no Brasil é que até tem lenha, é que até tem fogo, e eu gosto de fogo, eu gosto de profecia, eu gosto de revelação, mas não é o principal do culto. O principal do culto não é a lenha, o principal do culto não é o fogo, o principal do culto não é a palavra, ou seja, o cutelo. Mas sabe qual é o principal do culto? O cordeiro. Porque você vê alguns movimentos, tem palavra, nem que não seja a palavra de Deus, mas tem lenha, as pessoas, que é o combustível. Tem fogo, nem que seja fogo estranho, pastor Joe, mas tem. Mas o cordeiro está longe. Eu quero glorificar a Deus, porque eu prefiro estar numa congregação onde não tenha bons pregadores, onde não tenha bons cantores, onde não tenha pessoas estreladas, mas se tem o cordeiro, já é suficiente. Aleluia. Eu quero glorificar a Deus, porque essa noite tem lenha aqui, você está aqui, tem palavra, tem fogo, mas o principal, que é o cordeiro, Urabacandaraia, o cordeiro que é digno,
Vocês cantaram aqui: digno de honra, de louvor, de adoração, de aplauso, de elogio, é o Cordeiro de Deus. É por causa do Cordeiro que nós estamos aqui, é por causa do Cordeiro que esse culto está sendo realizado. Esse culto está sendo realizado porque o principal aqui é o Cordeiro de Deus. Nós estamos aqui por causa dele. Então, se você pode adorar essa noite, faça alguma coisa para o Cordeiro. Não é para mim, nem para o pastor Anjo, mas é para o Cordeiro. Não basta ter fogo, não basta ter lenha, não basta ter cutelo. Porque o problema é que a gente está expulsando e colocando o Cordeiro para fora. Só que o principal do culto é o Cordeiro. Culto só é culto quando o Cordeiro está presente. Qualquer movimento que o Cordeiro não está presente se torna reunião, movimento de pessoas. Mas quando o Cordeiro está presente, pode estar lá dentro de casa, você na frente do fogãozinho a gás, ou na frente de um tanque lavando roupa. Se o Cordeiro está lá, tem culto de adoração, glória. Você pode estar dentro do teu carro viajando, ouvindo louvores. Se o Cordeiro está lá, ali dentro se torna um culto pentecostal, com lenha, com fogo, com cutelo. Porque culto, quando tem Cordeiro, se torna um culto extraordinário e verdadeiro. Abraão olha para o filho e diz assim: Deus proverá, meu filho. A Bíblia diz que eles chegam, resumo: Abraão prepara o altar, coloca o filho amarrado. Quando estende a mão, o anjo do céu brada e diz: Abraão, pode parar. Porque a prova não é para te humilhar, a prova não é para te matar, a prova não é para te fazer sofrer, a prova não é para te fazer chorar. Você foi aprovado. Pode soltar o menino. Agora olha para trás. Ele olhou. A Bíblia diz que tem um carneiro. Ele pega o carneiro ou o cordeiro, coloca e diz: o culto está pronto agora. Agora dá para a gente glorificar e adorar e cantar hinos de louvor e adoração e voltar para casa pulando, saltando e regozijando. Por quê? Porque agora tem lenha, tem fogo, tem altar, tem cutelo, mas também tem Cordeiro. Ou seja, o Cordeiro morreu para Isaac ser livre. Se o Cordeiro não morre, Isaac morre. Mas se o Cordeiro morreu, Isaac foi livre. Êxodo capítulo de número 12. A Bíblia diz que era para cada família pegar um cordeiro de 1 ano, matar o cordeiro e passar nos umbrais, o sangue nos umbrais das portas. Porque à meia-noite o anjo destruidor passaria na terra do Egito e mataria todo o primogênito. Pastor, não entendi? Vai entender. Para os filhos dos hebreus ser livre, o cordeiro precisou morrer. Isaías capítulo de número 53, versículo 7, o profeta messiânico diz: e ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. E como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, mas não abriu a sua boca. Há 2000 anos aproximadamente atrás, César Augusto assina um decreto para um recenseamento. José e Maria estão a caminho de Belém. Ao chegar em Belém, as hospedarias estão cheias, e a Bíblia diz: o que sobra para José e para Maria é o lugar junto dos animais. E a Bíblia diz que eles preparam uma manjedoura, e Maria dá luz, gera Jesus em cima de uma manjedoura. Sabe por quê? Porque o cordeiro não podia nascer no palácio, nem no hotel 5 estrelas de Belém.
nem no hotel 3, 4 estrelas, mas o cordeiro tem que nascer em manjedoura. 30 anos se passam, Jesus vai iniciar o ministério terreno, mas antes de iniciar o ministério terreno, precisa ser batizado em águas. João dá testemunho no capítulo 1, versículo 29, que Jesus se dirige ao Jordão. Tem um profeta por nome de João, o Batista, que está batizando pessoas. E a Bíblia diz que quando Jesus se aproxima, passos calmos e tranquilos, João dá testemunho dizendo: gente, eu vim primeiro para falar dele, para preparar o caminho, porque esse que está descendo aí, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 3 anos e meio aproximadamente se passam. Marcos capítulo 14, versículo de número 12, no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascual, a Bíblia diz que os discípulos perguntam para Jesus: onde o Senhor quer que nós preparemos a Páscoa? Jesus olha e diz: vão na cidade, vocês vão ver um homem com um cântaro de água sobre os ombros, segue aquele homem, na casa que ele entrar, tem um lugar para nós celebrar a festa da Páscoa. Numa quinta-feira, 33 anos e meio aproximadamente, a Bíblia diz que há uma mesa num cenáculo, tem um cordeiro pascal, um animalzinho morto. É um encontro do cordeiro animal na quinta-feira com o cordeiro homem, com o Cordeiro Filho de Deus. A Bíblia diz que então o traidor levanta na meia da ceia. Jesus pega os discípulos, vão para o Getsemane. Quando chegam no Getsemane, Jesus é preso. A Bíblia diz que o Sinédrio se reúne durante a madrugada e a condenação está certa. 9 horas da manhã, Jesus é crucificado. 9 horas da manhã, lá no templo em Jerusalém, morria um cordeiro. E foi o último cordeiro mencionado, porque o cordeiro pascal, o unigênito Filho de Deus, estava morrendo na sexta-feira às 9 horas da manhã, no meu lugar, meu substituto. 1 Coríntios capítulo de número 5, versículo 7 diz: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro pascal, foi imolado. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fosse resgatado, mas pelo precioso sangue, como cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Apocalipse capítulo de número 5, eu vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, todo selado com 7 selos. Vi também um grande anjo forte que proclamava em alta voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Ora, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro e nem mesmo olhar para ele. E eu, João, chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciões me disse: não chore, João, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono dos 4 seres viventes e entre os anciões de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados sobre a terra. Ele veio, pois tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado
sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do santo. Olha o versículo 9: e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto e com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povos e nações. Eu vi e ouvi de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em alta voz: fica de pé, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então ouvi toda criatura que há na terra e no céu e debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estavam dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória para todos sempre. Você pode adorar ao Cordeiro de Deus. Aleluia! Apocalipse capítulo 17, tem mais, versículo 14: e pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores, Rei dos reis, e vencerão todos aqueles que são chamados por ele. Apocalipse 22, para terminar: então me mostrou o rio da vida, e brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, versículo 3: e nunca mais haverá maldição, porque nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, versículo 14: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para lhes assistirem direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Levanta a tua mãozinha, porque eu estou dizendo aqui: ninguém vai precisar arrombar a porta do céu, ninguém precisa pular a porta e os muros do céu. É por causa do Cordeiro que nós entraremos nas mansões celestiais. Você pode essa noite adorar, então faça alguma coisa para Deus, glorifique o nome do Cordeiro que é digno. Você pode adorar ao Cordeiro de Deus. Culto só é culto quando tem Cordeiro poderoso, glória, digno de louvor, glória. Se tem glória a Deus, diga glória a Deus. Se ela tiver no Espírito Santo, fale em línguas estranhas agora. Receba renovo do céu. O Cordeiro está presente, Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Oh, glória. Segura. Aleluia. Fale com Deus agora, fale com Ele. O nosso horário já passou, então ore, fale com Deus. Culto só é culto quando o Cordeiro está presente. Pode ter bons músicos, pode ter bom pregador, pode ter bom cantor, pode estar o prefeito, o governador, o presidente, o rei, mas se o Cordeiro não estiver presente, a reunião é qualquer coisa. Mas onde o Cordeiro está presente é culto.
Te adoramos e te agradecemos e rendemos a Ti a nossa gratidão. Digno és o Senhor de honra, de glória, de aplausos, de elogios esta noite. Tu fosses o substituto de Isaac. Tu fosse o substituto do Claudinei. Era para nós termos morrido, mas o Senhor tomou o nosso lugar. João viu que não havia ninguém no céu, nem na terra e nem debaixo dela digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Mas o Senhor, o Cordeiro de Deus, oh glória, há uma presença de Deus. Esse culto tem cutelo, tem lenha, mas também tem cordeiro. Essa vontade de chorar é a presença do Cordeiro. Essa vontade de levantar as mãos é a presença do Cordeiro. Essa vontade de falar em línguas estranhas é a presença do Cordeiro. Então adore ao Cordeiro de Deus. Digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, oh glória, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, glória a digno de louvor. Pastor Ângelo,